Já começamos pelo YouTube. Boa tarde a vocês que nos assistem, autoridades participantes. E antes do início, ouviremos Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro, de Gottschalk, interpretada pelo pianista José Henrique Vargas.
Sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcos de Bessa e serei o mestre de cerimônias na segunda edição do programa Memorial TJDFT Virtual Arte e Cultura em Casa, que tem início agora. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao pianista José Henrique Vargas, que nos agraciou com este belíssimo início de evento ao tocar Grande Fantasia Triunfal sobre o hino nacional brasileiro, uma das obras-primas do compositor americano Louis Moreau Gottschalk. Como todos já sabem, o Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, promove regularmente exposições temporárias de arte e lançamentos de livros. E devido à pandemia de Covid-19, tais eventos foram adaptados para o ambiente virtual. Assim, teremos hoje o lançamento do livro A Ética de Manuel Levinas e a Justiça Restaurativa, um diálogo interditado pela racionalidade penal moderna, da doutora Léa Ciarline, bem como a abertura da exposição Pigmentos, do artista Clodair Edenilson Borim. Ambos os expositores são magistrados desta casa e nos prestigiam com seus talentos, no ensejo da comemoração pelos 61 anos deste Tribunal de Justiça, que ocorrerá em 21 de abril. Este evento é uma realização do TJDFT por meio da primeira vice-presidência e de seu núcleo de apoio à preservação da memória institucional no AME. Para começar, ouviremos o pronunciamento da desembargadora Sandra de Santos, primeira vice-presidente em exercício deste tribunal. Doutora Sandra, o microfone acho que está desativado. Ficou pronto? Bom. Agora sim. Uma boa tarde a todos. Quero me desculpar pelas dificuldades com a informática. Eu não sei o que aconteceu, mas eu peço desculpas. E eu queria pedir permissão para fazer uso da palavra em nome da desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, desembargadora primeira vice-presidente do tribunal. Agradeço o convite para participar deste evento que celebra o 61º aniversário desta Corte de Justiça. Estou honrada com a oportunidade de abrir a solenidade. Confesso que, apesar da felicidade de participar das comemorações, representando a ilustre colega, sinto que será tarefa árdua, pois significa que minha grande amiga não pode estar conduzindo as celebrações com o entusiasmo e a sabedoria que lhes são característicos. Saiba, desembargadora Ana Maria, agora finalmente em casa, que na oportunidade em que celebramos mais um ano da gloriosa história deste tribunal, todos que a conhecemos e admiramos, estamos unindo nossas preces e convicções de que este é um momento transitório. A sua força e luz interior de magistrada, mãe, professora, mulher e amiga, nos dão a certeza de que sua recuperação será plena. Em breve, teremos o prazer e o privilégio de vê-la dar sequência às próximas edições do evento Memorial TJDFT Virtual Arte e Cultura em Casa. Não posso deixar de cumprimentar o desembargador Romeu Gonzaga Neiva, nosso presidente, com quem partilho os desafios da administração desse egrégio tribunal, juntamente com a desembargadora Carmelita Brasil, corregedora da Justiça, que abrilhanta esse evento com sua presença. Estendo os cumprimentos ao Dr. Francisco Antônio Alves de Oliveira, juiz assistente da primeira vice-presidência e presidente da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial, a doutora Léa Ciarline e ao doutor Clodair Borim,
Ambos magistrados dessa casa, como já foi dito, que irão nos agraciar com as incursões como escritora e artista plástico, respectivamente, bem como aos ilustres convidados, desembargador Roberto Freitas Filha e a juíza substituta Caroline Santos Lima. Menção especial à queridíssima desembargadora Edevalda Sampaio. Colegas, senhoras e senhores, estamos reunidos na data de hoje para comemorar o aniversário desta Casa de Justiça, que ocorrerá na primeira quarta-feira, 21 de abril. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios completa 61 anos, bem mais novo do que eu. Celebramos nossa memória institucional em evento virtual, que objetiva unir arte, cultura, saber jurídico e história. Destaco ainda que hoje, 19 de abril, o Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, completa 11 anos de funcionamento. Desde o início, a equipe que o compõe atua com empenho e diligência na preservação da nossa vasta e rica história, que conduz o visitante à memória do judiciário local. É neste momento que atentamos para a importância da promoção do conhecimento, da arte local e da memória institucional, enquanto forma de manter nosso tribunal atuante na história e de aproximar do poder judiciário não apenas o jurisdicionado, mas também o cidadão comum. O TJ, por meio do memorial, mantém programas de natureza continuada e promove ações temáticas voltadas à difusão da cultura e à história da justiça do DF. Essas ações caminham amparadas nos preceitos da Resolução CNJ 324, de 30 de junho de 2020, e de nossa Carta Magna, em garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, assim como na defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. A iniciativa reflete o trabalho da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDFT, que selecionou ao todo 13 artistas e 9 escritores para a realização de eventos de divulgação de suas obras. Nesta tarde, teremos o privilégio de participar do lançamento do livro A Ética de Emanuel Levinas e a Justiça Restaurativa, um diálogo interditado pela racionalidade penal moderna, de autoria da doutora Leia Ciarline, que traz uma lúcida e relevante reflexão no âmbito da justiça restaurativa. Posteriormente, procederemos à exposição virtual das pinturas do Dr. Clodair Borim, intitulada Pigmentos, e teremos a oportunidade de conhecer o processo criativo do artista para a composição de suas belíssimas obras, no total de 14 telas. Uma delas, para nosso gáudio, já integra o nosso acervo. Agradeço os esforços da valorosa equipe do Memorial, que, mesmo na adversidade originada na crise sanitária, nos proporciona a chance de termos arte e cultura em casa, no formato virtual. Sejam bem-vindas e tenham todos um excelente evento. Muito obrigada e minhas desculpas renovadas pelas dificuldades com a informática. Muito obrigado, desembargadora Sandra. E para ressaltar a celebração dos 61 anos dessa Corte de Justiça e a sua história, fará uso da palavra o desembargador Romeu Gonzaga Neiva, presidente do TJDFT. O áudio, desembargador. Obrigado. Eu quero iniciar as palavras dirigindo cumprimentos especiais às minhas 3 colegas de administração deste tribunal. A desembargadora vice-presidente Ana Maria Duarte Amarante Brito, que não precisa nem estar presente fisicamente para distribuir luz a um evento, principalmente esse, da qual Sua Excelência é a primeira dirigente
Cumprimento a desembargadora Sandra de Santos, nossa segunda vice-presidente, que da mesma forma abrilhanta o evento e todos os outros em que Sua Excelência comparece. E a desembargadora Carmelita Brasil, nossa corregedora-geral, que com a sua atuação, sem sombra de dúvida, e isso é do conhecimento de todos, engrandece e eleva cada vez mais a função de corregedora de justiça, a qual exerce no nosso tribunal. Já disse uma vez e vou repetir, e repetirei quantas vezes. Sou um afortunado por ter a dividir comigo as difíceis tarefas de dirigir uma Corte de Justiça da capital federal, essas 3 colegas muito superiores à minha pessoa, mas que são formam o pilar de sustentação da administração da justiça. Cumprimento o doutor Francisco Antônio Alves de Oliveira, juiz auxiliar da primeira vice-presidência e presidente da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDF, espaço desembargadora Lília Pimenta Duarte, bem como estendo a minha saudação à doutora Lécia Aline e ao doutor Clodair Borim, magistrados do TJDF e protagonistas desta tarde, que irão nos prestigiar com a apresentação de seus trabalhos como escritora e artista plástico. Senhoras e senhores servidores desta Corte, senhoras e senhores que prestigiam o nosso evento. Com muito entusiasmo, nos reunimos para celebrar os 61 anos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cujo aniversário é no dia 21 de abril, mesma data da inauguração da cidade de Brasília. Como destaquei no início de minha gestão, o inesperado nos obriga ao diferente. Logo, diante de toda uma realidade extrema, em que enfrentamos um inimigo invisível e que estamos reclusos em nossos lares, esta Corte Distrital, por meio de ferramentas eletrônicas, continua firme na excelência de suas atividades e processos de gestão, haja vista a conquista pelo 2º ano consecutivo do Prêmio CNJ de Qualidade em seu grau máximo, categoria Diamante. Nesse contexto, objetivando servir cada vez mais e melhor ao jurisdicionado, o nosso tribunal, por meio do Memorial TJDF, ambiente virtual e interativo, que dispõe de documentos, fotos, peças, discursos e outras curiosidades, busca preservar e divulgar a história da Justiça do Distrito Federal dos Territórios, com observância aos valores institucionais a serviço da sociedade e da paz social. Assim, para comemorar mais esse aniversário, o TJDF decidiu presentear a todos com a realização da 2ª edição do projeto Memorial TJDF Virtual. Arte e Cultura em Casa, edição comemorativa dos 61 anos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Projeto este que tem por objetivo congregar arte, cultura e história com a apresentação dos talentos de 2 magistrados desta casa. É um evento comemorativo, online, que nos permite o desenvolvimento de relações sociais seguras em época de pandemia de coronavírus e isolamento social. Por meio deste projeto, o Memorial TJDF atua na promoção e divulgação da memória institucional desta Casa de Justiça,
e, dessa forma, busca-se fortalecer suas bases e aproximá-lo dos cidadãos, além de contribuir para o desenvolvimento de um olhar mais crítico dos indivíduos e fomentar um diálogo proveitoso entre a arte, a cultura e a justiça. A participação de 2 juízes de direito como expositores de suas obras, literária e artística, nos dá a plena certeza de que é possível conjugar o trabalho de magistrado com a arte. A memória do nosso tribunal não está divorciada da arte e da cultura. Afinal, intensa obra literária da doutora Léa Cialini, suas reflexões e pontuações sobre justiça restaurativa, tema do seu livro lançamento, bem como saber um pouco mais sobre o lado artístico do Dr. Clodair Morim, responsável por pincelar as belas telas divulgadas desse espaço cultural virtual. De mais a mais, considerando que as expressões artísticas nos trazem um maior equilíbrio emocional, este projeto assume papel relevante como instrumento de transformação social e de valorização da imagem e história institucionais. Importante salientar que a primeira vice-presidência, com apoio de suas unidades vinculadas, busca fomentar um diálogo proveitoso entre a cultura e a justiça, com produtos que podem ser acessados via internet de qualquer lugar e a qualquer tempo por todos os interessados. Portanto, compartilhando dessa mesma forma de pensar e sendo um aficionado por história, em especial pela nossa história institucional, da qual faço parte, entendo importante estimular a função social do Memorial TJDF, de forma a incentivar a aproximação deste tribunal com os seus cidadãos, a fim de manter manifesta a memória da nossa justiça no âmbito do Distrito Federal e demais localidades, as quais a internet possa alcançar dentro deste imenso Brasil. Afinal, por detrás da toga, somos todos humanos, que prezamos pela arte, pela cultura, pelo conhecimento, pelo amor ao próximo, pelo bem comum. Desfrutamos de momentos de alegria e tristeza, de saúde e de doença, de vitalidade e fraqueza. Ser juiz exige mais que a aplicação pura da lei. É preciso ter sensibilidade e entender o contexto social. E a arte permite essa conexão, porque é uma expressão de um momento criativo que reflete a percepção do artista sobre o mundo e sobre a sociedade. Em um momento histórico doloroso para todos nós, com a pandemia da Covid, a arte ajuda a passar uma mensagem de esperança, de que podemos vencer essas dificuldades a nós postas, porque, embora todo o contexto trágico, o homem se permite sonhar e criar. E isso é uma característica inerente a nós, seres humanos. Essa principal mensagem. Somos todos humanos e devemos ter esperança de que nossa condição de homem nos permite, com criatividade, inovação e fé no Criador, ultrapassar os momentos de dificuldades que vivemos. Por isso é que devemos ressaltar 2 acontecimentos auspiciosos que muito diz com o que estamos fazendo hoje à tarde. O primeiro é o restabelecimento da nossa colega Ana Maria, a primeira vice-presidente, e sob cuja batuta esse memorial
está agora, nesse momento, produzindo os seus frutos. Sua Excelência, para a satisfação e alegria de todos nós, está em casa, prontamente restabelecendo. E outro fato que há de ser ressaltado, porque de muita satisfação e alegria, é a presença da desembargadora Aydevalda Sampaio nos prestigiando nesse evento. Sua Excelência é motivo de orgulho, porquanto sempre muito contribuiu com este memorial, seja como magistrada, distribuindo justiça com inteligência e, por que não dizer, arte, e com a arte propriamente dita. Eis que Sua Excelência é também uma grande pintora e que muito orgulha a Justiça do Distrito Federal e todos os seus colegas que a acompanham. E essa esperança se materializa a cada dia, em cada colega que é cometido da doença, apresenta melhoras, como hoje tivemos a satisfação dos fatos a que acabei de me referir. Rendemos nossas homenagens a essas duas colegas a que destaco no final da minha fala, a desembargadora Ana Maria e a desembargadora Aydevalda Sampaio, com nossas homenagens e nossa satisfação de convívio. Com essas palavras, agradeço a atenção de todos, a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Nós também agradecemos pelas sábias palavras do desembargador-presidente deste Tribunal de Justiça e chamamos para o pronunciamento o juiz de direito Francisco Antônio Alves de Oliveira, para que, na condição de presidente da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial, conte-nos mais sobre a tarde de exposições que teremos hoje e sobre como o Memorial está adaptando seus eventos para vencer as adversidades postas pela Covid. Boa tarde a todos. Não é tarefa fácil fazer uso da palavra depois da desembargadora Sandra e do desembargador Romeu, que já enriqueceram o nosso evento no dia de hoje, mas é com o coração cheio de alegria, como bem destacaram ambos, que nós vamos dar início aos nossos trabalhos, tendo ciência de que a desembargadora Ana Maria está em casa, está recuperada. Como disse o desembargador Romeu, a luz da desembargadora Ana Maria ilumina até esse pano de fundo aqui que tenho na minha imagem, né? Temos nosso tribunal iluminado aqui. E eu tive a oportunidade de conversar com ela antes do evento. Fiquei muito feliz porque ela está cheia daquela energia que todos conhecemos, alegre, vibrante, muito positiva, e me transmitiu assim, muita alegria poder ter contato com ela para poder a gente realizar esse evento no dia de hoje. Eu quero aproveitar essa oportunidade, então, para agradecer a presença da alta administração da nossa corte e de todos aqueles que estão atendendo ao nosso evento. E peço vênia para felicitar aqui o desembargador-presidente do nosso tribunal, Romeu Gonzaga Neiva, e a desembargadora primeira vice-presidente em exercício e atual segunda vice-presidente do tribunal, a desembargadora Sandra de Santos Mendes de Faria Melo, pelas palavras de incentivo e valorização da nossa memória institucional. Desembargadora Sandra, eu queria enfatizar meu agradecimento à senhora, porque sei que, além das enormes atribuições que a senhora tem como segunda vice-presidente, e agora acumulando a primeira vice-presidência, pôde nos atender nesse evento. Muitíssimo obrigado. Quero também agradecer aqui a desembargadora Carmelita, que já esteve presente e foi uma forte incentivadora do nosso primeiro evento
e que hoje nos prestigia e enriquece nessa oportunidade. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui hoje para celebrar o aniversário de 61 anos do nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que será completado no próximo dia 21 de abril, mesma data em que nós celebramos o aniversário de Brasília, e dá prosseguimento ao projeto Memorial TJDFT Virtual, Arte e Cultura em Casa, que é uma iniciativa do Memorial do TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, em parceria com a primeira vice-presidência e com a Secretaria de Gestão de Informação e do Conhecimento. Eu me sinto extremamente lisonjeado de ser magistrado da nossa corte num momento peculiar da nossa história e somar esforços com outros setores da casa para ver materializado o trabalho do memorial em prol da valorização da história e da memória institucionais, assim como da arte e da cultura do nosso país. Essa conjuntura que atravessamos nos estimula a criar estratégias para repensar a vida, o trabalho e as novas formas de estar no mundo. E, assim sendo, o Memorial TJDFT teve que se reinventar, tendo em vista que foi afetado com o fechamento do nosso espaço físico, assim como outros museus, para continuar oferecendo a sua programação cultural à comunidade do Distrito Federal e, para além dela, com o uso da tecnologia agora. Em dezembro do ano passado, o Memorial realizou uma edição experimental deste projeto, com avaliação exitosa tanto por parte do tribunal como por parte dos artistas e do público. E conseguimos, assim, dar continuidade à sua programação cultural com eventos que reúnem livros e abertura de exposições de arte, montadas na nova plataforma do Memorial TJDFT, que é um site independente e criado exclusivamente com essa finalidade. Com o êxito da atividade, o projeto Memorial TJDFT Virtual Arte e Cultura em Casa se fortaleceu e, neste momento, ele está apresentando a primeira edição do ano de 2021. Eu quero registrar aqui meus cumprimentos à doutora Lécia Arline, ao doutor Clodair Borim, como bem noticiou o nosso presidente e a nossa primeira vice-presidente em exercício, são magistrados do nosso tribunal e os nossos protagonistas nessa tarde, uma vez que apresentarão suas criações, como ela como escritora e ele como artista plástico, respectivamente. Quero aproveitar a oportunidade também para saudar e agradecer aos convidados dos artistas, o desembargador Roberto Freitas Filho e a juíza de direito substituta Caroline Santos Lima, por nos darem o prazer das suas presenças, além de enriquecerem este evento com suas falas e demais contribuições. E com essas palavras eu procedo à abertura do projeto Memorial TJDFT Virtual, Arte e Cultura em Casa, uma edição comemorativa dos 61 anos do TJDFT, convidando a doutora Léia Ciarline a lançar o seu livro, A Ética de Emmanuel Levinas e a Justiça Restaurativa, um diálogo interditado pela racionalidade penal moderna, e o doutor Clodair Borim a abrir a exposição virtual de suas obras, que é intitulada Pigmentos, na qual reúne 14 pinturas que retratam a beleza de pessoas e animais. Nesta tarde, os dois magistrados e seus convidados vão participar de um bate-papo a fim de que possamos conhecer um pouco mais sobre esses dois fenômenos, os seus trabalhos, ela como escritora e ele como artista plástico, e os processos criativos de pesquisa de cada um. Eu quero encerrar a minha explanação com o convite de que essa segunda edição do projeto Memorial TJDFT Arte e Cultura trará um intercâmbio produtivo entre o público, os artistas e os demais participantes via online, contribuindo para o fomento cultural. Sejam todos muito bem-vindos e, sob a proteção de Deus, eu desejo que tenhamos um ótimo evento e devolvo a palavra ao Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco. E passaremos neste momento para o segundo bloco do Memorial TJDFT Virtual Arte e Cultura em Casa, com o lançamento do livro A Ética de Emmanuel Levinas e a Justiça Restaurativa, um diálogo interditado pela racionalidade penal moderna. O livro é de autoria da juíza Léia Martins Salles Ciarline, especialista em criminologia pelo IBCCRIM, São Paulo, em Direito Administrativo pela UCB-DF e mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UniCeub-DF.
No âmbito profissional, atua como professora de Direito Penal e de Direito Processual Penal e é magistrada do TJDFT desde setembro de 1999. Atualmente, é juíza de direito titular da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Além da presença da autora, contaremos também nesta parte com a participação de um convidado especial, o desembargador Roberto Freitas Filho. Assim, convidamos a doutora Léa Ciarline e o desembargador Roberto para se juntarem ao doutor Francisco em um bate-papo sobre o livro A Ética, de Manuel Levinas, e a Justiça Restaurativa, um diálogo interditado pela racionalidade penal moderna. Você que nos assiste pode enviar perguntas para o e-mail memoria@tjdft.jus.br, memoria@tjdft.jus.br. Muito bem. Doutora Léa, é uma alegria enorme poder contar com a participação da senhora no dia de hoje, e é uma honra ter o lançamento do seu livro no Memorial do TJDFT. Nós sabemos que esse seu livro é fruto de uma profunda pesquisa acadêmica no seu mestrado e também da sua experiência como magistrada, não é? No campo acadêmico, há algum professor, autor que tenha especialmente inspirado a senhora? Inicialmente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer, estou muito feliz de participar como convidada nesse evento dos 61 anos. Agradeço as palavras dos desembargadores, desembargador Romeu, desembargadora Sandra, e é uma honra participar realmente desse memorial. E uma boa tarde a todos que estão nos assistindo também pelo YouTube, né, pela rede. Eu tive alguns professores que me influenciaram e, claro, o autor principal da obra é realmente Manuel Levinas. Nós vamos falar um pouquinho dele mais adiante. Agora, os professores com quem eu tive contato e que me influenciaram em algum aspecto, primeiro, o próprio professor Roberto Freitas, que foi meu primeiro professor no mestrado. Foi uma das primeiras pessoas que teve contato com o meu projeto, ainda inicial e muito ainda restrito, mas já me deu ali algumas orientações. Eu gostaria também de fazer uma homenagem aqui ao professor Álvaro Pires, que reside, na verdade, no Canadá, em Ottawa, e com quem eu tive aula ainda na pós-graduação Lato Sensu, em São Paulo, no IBCCRIM, e naquela época ele já conheceu um pouco dessas reflexões que eu já vinha desenvolvendo e generosamente escreveu o prefácio do meu livro. Também o professor Bruno Machado, que foi o meu orientador no mestrado, e, por fim, meu marido, Álvaro Ciarline, que também é professor, experiente, orientador, e que sempre, né, debateu comigo sobre esse tema. Então, essas são as pessoas com quem eu realmente pude contar e me ajudaram nesse percurso, nessa travessia, né, que é o mestrado. Acho que o som, Francisco. Obrigado. Sempre acontece, né? Doutora Léa, a senhora podia nos apresentar um panorama conceitual das 3 ideias, quais sejam a ética do Manuel Levinas, a justiça restaurativa e a racionalidade das ideias da racionalidade penal moderna, contida no título da sua obra, e assim a gente vai poder dar uma melhor compreensão do seu livro, né, para os nossos participantes. Tá bem. Meu livro, na verdade, o título até é um pouco extenso, porque eu quis realmente usar no título os 3 aspectos que foram abordados e estão intimamente relacionados na minha dissertação, que resultou no livro. Eu trato da racionalidade penal moderna, né, da filosofia de Emmanuel Levinas, que é a base do livro, praticamente, e também da justiça restaurativa como exemplo, né, como possibilidade de política criminal.
Então, o que acontece? O livro ele foi dividido em 3 capítulos, e no início do livro eu trato justamente da racionalidade penal moderna, aqui tomada de empréstimo do professor Álvaro Pires, desse que eu disse que escreveu o prefácio do meu livro, que na verdade nada mais é do que a tradução do discurso da racionalidade, dessa racionalidade que justifica o nosso sistema criminal. Então, o que nós observamos, né, da chamada justiça retributiva? É claro que nós temos como função, uma das funções da pena, a ressocialização ou a reintegração. Mas quando nós analisamos reflexivamente, ou seja, de forma mais crítica o nosso sistema, nós observamos o quê? Que verdadeiramente o que predomina é a retribuição. Nós temos um sistema, um discurso em que prega que a resposta penal ela deve ser tarifária, ela deve ser um pagamento, e ela tem uma ideia, inclusive, que nós não usamos com esse termo, claro, porque já está formalizada, mas inclusive de vingança. E aí eu faço, no primeiro capítulo, na verdade, todo em torno de uma reflexão a respeito desse discurso que predomina no sistema penal. Fora desse discurso, eu trago a filosofia de Emmanuel Levinas, como outras possibilidades. A filosofia dele, ela sai do aspecto tradicional da filosofia num ponto muito importante, que é a questão do eu e do outro. Então, Levinas, ele vai falar sobre o respeito à alteridade. Mas esse respeito à alteridade, ele é falado e ele é esclarecido por ele, refletido por ele, de uma forma muito mais profunda do que normalmente nós falamos dentro da racionalidade moderna. Por quê? Porque ele vai falar, ele chega a dizer que a ética é a filosofia primeira, e que nós temos de ter um olhar para o outro, que é um olhar antecedente, ou seja, não é a partir das nossas preferências, é um respeito de forma radical. Então, veja, ele, na verdade, ele ultrapassa, inclusive, a empatia, porque quando nós falamos em empatia, nós ainda estamos focados no mesmo, nós ainda estamos focados no que nós dizemos, de forma resumida, da filosofia tradicional, ou seja, nós vamos ter empatia com aquele que tem algum ponto comum com o que eu penso, com o que eu sou. Agora, para Levinas, esse respeito, essa ética, ela é radical, porque você tem de ter, antes de qualquer coisa, o respeito pelo outro, ou seja, você coloca o outro antes do eu. Isso muda completamente o caminho da filosofia que pauta, que dá sustentação ao sistema de pensamento. Na verdade, o meu trabalho, ele não traz um modelo, ele não traz um projeto de aplicação prática, mas ele traz uma questão para nós pensarmos e refletirmos a respeito do nosso sistema de pensamento, que é esse sistema que o Álvaro Pires chama de racionalidade penal moderna. Então, eu venho com a filosofia do Levinas para mostrar que nós podemos pensar, implantar um sistema de pensamento fora dessa racionalidade. A justiça restaurativa entra aí como um modelo de política criminal que, na verdade, e aí que é a grande questão do trabalho, que foi o ponto que eu trabalhei, porque ela, nas suas reflexões teóricas a respeito dela, na sua pauta, na sua base, quando você observa os requisitos, os pressupostos, você observa muitos pontos comuns do que se entende como justiça restaurativa da filosofia levinasiana, ou seja, dessa filosofia do respeito à alteridade do outro, inclusive num ponto muito importante, que é o da responsabilidade. Porque, veja, nós temos sempre a impressão, e até natural, quando se fala em justiça restaurativa, que ela seria algo para se colocar no lugar da justiça retributiva e deixar tudo por isso mesmo, quando na verdade não é. O Levinas, ele diz algo que eu acho que resume bem isso aí. Ele diz, eu até deixei aqui para eu ler, que ele diz o seguinte: a alteridade do outro não é uma percepção, mas é quando você fala com o outro, em vez de você falar do outro. Vamos observar.
Na nossa justiça, na justiça comum, nós falamos do outro quando nós estamos nos referindo ao réu, porque ele não é protagonista em nenhum momento desse processo de solução. Então, nós estamos a falar do outro. A justiça restaurativa, quando você observa, ela tem esse ponto que é da filosofia levinasiana, que é o seguinte: você fala com o outro. Veja, você estabelece algo dialógico. Então, quando você faz isso, você coloca o outro antes do eu. Mas não é para você liberar, não é para você dizer isso na prática, não deixar tudo por isso mesmo, mas é porque você, nesse convite ao diálogo, você também você convida todos que participam à responsabilidade. O Levinas vai falar o tempo todo, nós somos responsáveis pelo outro. Ele usa até um termo dos irmãos Karamazov, ele usa também da literatura, que ele diz, todos somos responsáveis por tudo e por todos, e eu mais que todos os outros. O grande ponto, só para finalizar, em relação à justiça restaurativa e à racionalidade penal moderna, é que a justiça restaurativa, quando nós analisamos, portanto, teoricamente, com base na filosofia de Levinas, nós vemos muitos pontos comuns. Mas quando ela é inserida no sistema de pensamento, esse chamado racionalidade penal moderna, ou seja, esse discurso do direito penal, o que nós observamos? Que há uma interdição para os projetos. A justiça aceita, acata a justiça restaurativa, mas quando ela entra no sistema, nós temos um certo constrangimento de falar dela naquilo que é realmente grave ou nas situações mais complexas, e aí nós ficamos trabalhando com a justiça restaurativa apenas naquelas situações em que não vai causar nenhum constrangimento a esse pensamento chamado racionalidade penal moderna. Então, o livro ele levanta essa questão, que a justiça restaurativa, a despeito de ser uma política criminal, um modelo que tem grande valor e que poderia realmente revolucionar o sistema de justiça penal, infelizmente, diante da forma avassaladora, né, forte desse discurso do direito penal, ela fica interditada e ela não consegue se desenvolver nos pontos em que ela poderia ir adiante e avançar. Essa resumidamente, basicamente o que foi pensado e trazido no livro. Muito obrigado, foi fantástico mesmo. Eu queria logo aproveitar para inserir nessa nossa conversa aqui o seu convidado especial, que é nosso também, não é? Que é o professor do curso de mestrado e ilustre magistrado da nossa Corte de Justiça, o desembargador Roberto Freitas Filho, a quem eu aproveito para perguntar, na opinião do senhor, qual a importância dessa busca pelo conhecimento da área filosófica para os operadores do direito, né? Para os magistrados, para os advogados, promotores, defensores públicos, assessores, em síntese, todos esses que trabalham, né, como operadores do direito? Obrigado, Francisco. Primeiramente, boa tarde a todos. Presidente, desembargador Romeu, desembargadora Ana Maria, desembargadora Sandra, desembargadora Carmelita, desembargadora Ana Maria, uma grande felicidade hoje ter tido a notícia de que Sua Excelência se recupera plena e francamente, já está em casa. Recebemos uma foto, né, presidente, dela saindo do hospital ali, acompanhada pela filha. É emocionante ver aquela foto, fico realmente muito feliz. Hoje eu ganhei o dia, vou dizer que ganhei o dia porque a preocupação que nós tínhamos com a desembargadora Ana Maria era imensa. Cumprimentar a todos os presentes aqui na sala, também a todos que estão nos assistindo, e também agradecer a Leia pela extrema gentileza de ter me convidado para fazer parte desse evento, que faz parte da comemoração dos 61 anos do nosso querido tribunal. Dizer da minha alegria de poder compartilhar desse momento. Eu acompanhei a Leia desde o início do seu envolvimento com o programa de mestrado, e posso dizer que fiquei
não surpreso, mas fiquei muito feliz e confirmei a impressão inicial que tive quando a Leia foi minha aluna e quando nos conhecemos, do brilhantismo, da capacidade intelectual, da capacidade acadêmica, da disciplina da Leia, e de fato ela produz uma reflexão e dá a público, por meio do livro que ora é lançado, A Ética de Emmanuel Levinas e a Justiça Restaurativa, uma peça fundamental para quem quer compreender a fundo o problema, talvez que seja, eu diria, a tensão fundamental do sistema de justiça e daquilo que ela trata no livro, como se apropriando, portanto, dentro do argumento da terminologia do professor Álvaro, que é a racionalidade penal da modernidade, que é, no fundo, esse paradoxo de nós tratarmos o outro como um outro distanciado, como um outro num hiato, numa ausência, e, ao mesmo tempo, esperar que esse outro seja renormalizado, ressocializado, né? E a importância, Francisco, de uma reflexão com esse nível de profundidade, de verticalidade, está no fato que nós conhecemos todos, que lidamos com essas questões cotidianamente, de que todos somos angustiados, todos somos críticos de nós mesmos, angustiados e preocupados com aquilo que nós fazemos. Nós, no fundo, sabemos que é preciso normalizar e é preciso integrar condutas, comportamentos e sujeitos a um certo padrão que dá possibilidade da sociedade se perpetuar e funcionar de uma determinada maneira, mas todos nós sabemos que essa normalização e esse constrangimento normativo nem sempre, na empiria, corresponde àquilo que nós esperamos na teoria ou naquilo que propugnamos como princípio. Então, ressocialização, então, busca de reintegração, e aí é o que a Leia disse, né? Nós ficamos sempre na retribuição, na punição, no castigo, e esse castigo é quantificado, esse castigo é instrumentalizado, essa ideia de que o outro tem que se converter numa entidade que eu espero, tipologicamente, que seja algo que eu desejo que ele seja e que ele faça. Então, eu acho que o livro que a Leia nos traz agora como resultado da sua reflexão de mestrado, nos coloca de frente a essas questões, né? Havia anotado alguns pontos do livro muito, muito ricos aqui e gostaria de ter trazido ao conhecimento de todos, mas o tempo aqui me constrange, o tempo me normaliza, enfim. E eu apenas vou dizer que é uma leitura imprescindível, trata de uma reflexão radical sobre o paradigma sobre o qual nós trabalhamos, ou com o qual nós trabalhamos, não é? E ele é necessário, leitura necessária, não só para quem trabalha com o direito penal, com o direito criminal, mas também para todos nós que lidamos com o outro no nosso cotidiano, ou seja, não só para os magistrados, mas todos aqueles que lidam no sistema de justiça com a questão penal, devem ter conhecimento sobre a reflexão da Leia. E aí, só para fechar, colegas e Francisco, é importante ressaltar aqui que é a experiência de Levinas, né? Levinas é um homem da primeira metade do século XX, é um homem que passou pelas duas grandes guerras, é um homem que é prisioneiro de guerra, é um lituano que se radica na França, é um sujeito que está na tradição da fenomenologia de Husserl, é um sujeito que é influenciado por Heidegger. Então, é uma filosofia humanizada, é uma filosofia extremamente densa e que permite avançar pragmaticamente no nosso cotidiano, permite avançar em certas questões que nos angustiam. Não como método, talvez, como diz a Leia no livro, bom, a justiça restaurativa como método é apenas uma parte do problema, mas na reflexão radical sobre um
digamos assim, um conjunto hegemônico de conceitos e valores que nos pautam no dia a dia. Enfim, eu poderia ficar falando do livro aqui a tarde inteira, mas, então, dessa maneira, eu acho que essa interseção profícua e produtiva entre a academia e a prática jurídica. Muitíssimo obrigado. E, como o senhor fez referência aí a Levinas, e eu, fazendo a leitura do livro, eu também percebi que nele há consulta de obras clássicas e atemporais da literatura de prestígio mundial. Queria perguntar, então, para a doutora Leia, que inicia o livro fazendo referência a um conto intitulado Claude Gueux, de Victor Hugo, e nas notas bibliográficas também fez referência ao romance Crime e Castigo, de Dostoiévski. Qual é a relação dessas obras com o tema que foi objeto da sua dissertação de mestrado? O que serviu de base para o seu livro? Pois é, esse é o quarto aspecto que foi tratado no livro, né, da racionalidade penal moderna, a filosofia de Emmanuel Levinas, usando justiça restaurativa para mostrar as diferenças e os dissensos entre os discursos de Emmanuel Levinas, da filosofia dele e do sistema. E eu usei a literatura, eu gosto muito de literatura, sou leitora desde criança, e uma coisa que sempre me impressionou, um aspecto, uma situação, é que, por meio da literatura, mas não só a literatura, hoje nós estamos aqui falando em arte também por meio da arte, e aí eu cito aqui como exemplo o cinema, nós conseguimos observar e fazer uma análise a respeito dessas questões que nós estamos tratando de forma aproximada. É como se nós pudéssemos, por meio da literatura, pensar a questão criminal sem as amarras e sem as interdições que o discurso da racionalidade moderna nos coloca. Então, eu fiz a opção de, no primeiro capítulo, eu poderia, por exemplo, ter apresentado um exemplo do meu cotidiano. Eu estou há mais de 20 anos no tribunal, então eu tenho muitos exemplos, né, sempre na área criminal, mas eu percebi que talvez para atrair o leitor, e o leitor poder fazer essa primeira análise a respeito dessa racionalidade penal moderna, seria muito mais tranquilo, muito mais fácil, justamente sem essas amarras e essas interdições, se fosse por meio de uma história, que é uma história relacionada a crime, porque nós estamos falando da história de um roubo, eu não vou contar aqui completamente, mas é a história de um roubo que depois segue um homicídio, contada de forma romanceada no século XIX por Victor Hugo. Agora é interessante porque essa obra, lá quando ele escreveu, ela chamou a atenção. Consta, inclusive, no início, que um comerciante mandou tirar cópias dessa obra e enviou à Câmara dos Deputados. Ele queria que as pessoas fizessem a reflexão que o Victor Hugo fez por meio desse romance. Porque por esse romance você consegue chegar até o autor desses crimes sem essas amarras, que nós não teríamos condição, muitas vezes, de chegar se for diante de um caso concreto. Então, eu optei por contar uma história, logo no início do livro, tirada desse conto, romance, há uma dúvida se seria conto romance, do Victor Hugo, chamado Claude Gueux. Claude Gueux é o próprio personagem que acaba praticando essas condutas. A literatura, hoje é o meu objeto de estudo atual, é muito importante para você estabelecer esse diálogo. Talvez seja uma forma que nós vamos conseguir, não só a literatura, mas a arte no geral, de falar sobre a filosofia de Emmanuel Levinas de maneira que ela seja compreendida, apreendida, e isso que eu quis fazer em relação, quis presentear o leitor com essa possibilidade de analisar uma questão que envolve uma pessoa que pratica um crime sem as amarras, sem as interdições do nosso pensamento, desse sistema de pensamento da racionalidade penal moderna. Obrigado, doutora Leia. E, premido pelo tempo, aqui nós temos 5 minutos, eu ainda gostaria de fazer uma pergunta para o desembargador Roberto. O senhor, na condição também de professor de curso de mestrado, eu pergunto, na opinião do senhor, a academia também é um ambiente próprio e aberto para que a gente possa abordar novas políticas públicas e novos paradigmas, como, por exemplo, a justiça restaurativa?
Sim, Francisco. Esse eu acho que é o valor da intersecção entre a atividade profissional, portanto, a nossa atividade no sistema de justiça, seja como juízes, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, a advocacia, ou seja, o nosso saber é um saber prático. Nós temos de nos preocupar com o impacto do nosso fazer no mundo da vida. Mas a academia nos permite aperfeiçoar essa praxis, aperfeiçoar, avançar, melhorar, por meio de questionamento, por meio de reflexão vertical, ainda com uma filosofia desconstrucionista, como a do Levinas, do Derrida, enfim, ou na vertente americana com o pragmatismo de Hort, de Mack, por exemplo, mas sempre com o viés de aperfeiçoar a nossa atuação profissional. O que não desvaloriza as especulações de filosofia conceitual, ou de filosofia pura, digamos assim, mas sempre eu acho que é importante que a academia nos permita uma vinculação da reflexão, ainda que filosófica, mas com um resultado prático, ou seja, que nos permita aperfeiçoar a nossa vivência do fazer instrumental. É isso que a Leia conseguiu, com absoluta maestria. Uma verticalidade de análise a partir de um autor que está num plano epistêmico, digamos assim, de uma reflexão radical, de uma reflexão, digamos, não preocupada, no primeiro momento, com uma prática decisória, mas que ela consegue trazer para o plano da decisão, para o plano de uma avaliação, por exemplo, de uma política criminal, inclusive analisando uma resolução do CNJ, que é a 225, que trata justamente da justiça restaurativa, ou seja, ela faz essa ponte por meio da reflexão acadêmica da teoria, não é, digamos assim, com a prática. Obrigado. Olha, está tão interessante que também me informaram aqui que nós temos mais 5 minutos. E eu, então, queria aproveitar para fazer uma pergunta aqui para a doutora Leia. Será que a senhora podia ressaltar algum caso concreto para ilustrar essas boas práticas da justiça restaurativa, para que as pessoas, então, possam entender? Olha, Francisco, eu vou tentar aqui resumir o máximo, porque quando eu fiz a minha pós, Lato Sensu, eu também tratei de justiça restaurativa. E o título, inclusive, era Justiça Restaurativa em Crimes Graves. Uma análise a partir do Label Approach, que é a teoria que vai inicialmente mostrar os problemas do sistema formal de justiça. E eu usei e estudei um caso que aconteceu na segunda vara de criminal de Samambaia, quando eu atuei, eu fiquei quase 10 anos lá nessa vara. E é muito interessante, porque mesmo eu refletindo há muito tempo e o tempo todo diante dessa problemática e desconfiando desse discurso da racionalidade, como eu trabalho no sistema, volta e meia, eu me deparo também tendo os mesmos... o mesmo pensamento, porque eu também estou dentro dessa racionalidade. Então, nós estávamos lá com um caso, era uma situação de estupro, mas estupro consentido, apenas que a menina era menor, de 14 anos, e o que aconteceu? Era uma situação que envolvia os rapazes da comunidade, 2 rapazes da comunidade, essa garota, e é interessante porque aquela situação, ela dividiu a comunidade. Então, ficou uma parte da comunidade favorável à situação dos rapazes, dizendo que a culpa era da menina, e criou uma situação naquele âmbito, e uma parte que defendia a menina e dizia que o problema era os rapazes. O certo é o seguinte, que era só mais uma audiência, né, de violência, nós estávamos fazendo. Quando chegou o dia da oitiva da vítima, da moça, da menina, a mãe falou com as psicólogas que trabalhavam comigo e acompanhavam essas pessoas nos depoimentos, que ela gostaria muito de conversar com os rapazes, porque eram da comunidade, eram pessoas
que tinha acesso à casa deles, que convivia com os filhos e que ela queria entender o que tinha acontecido naquela situação, porque ela não se conformava e, em razão disso, tinha gerado muitos problemas, porque na casa tinha a menina que era vítima e tinha uma irmã que, na verdade, era só por afinidade, porque uma era filha da mulher e a outra filha do moço, padrasto e madrasta. Tinha o problema do pai de um dos rapazes, um rapaz que estava já na aeronáutica, e o pai começou a ter problema sério de coração, já estava a ponto já tinha ido, inclusive, para o hospital, porque os meninos estavam presos, os rapazes. Só pessoas jovens e estavam... E aí, na verdade, as psicólogas me procuraram e sugeriram que nós fizéssemos encontros restaurativos. Imagina, eu mesmo, com todas as reflexões que eu já tenho, eu fiquei impactada. Digo, como assim? Não, mas agora... Então, chamei as promotoras e aí nós chegamos à seguinte conclusão. Eu disse, o máximo que eu posso fazer é suspender por hora o processo, uma coisa não impede a outra, façam os encontros e o resultado desses encontros, se forem favoráveis, traga para os autos que pode resultar em algum benefício ao final. Bem, como o processo já estava em andamento, os rapazes foram colocados em liberdade provisória, e daí iniciou-se os encontros. Realmente é algo assim impressionante. O relatório, as pessoas que liam o relatório realmente choravam. Porque esses rapazes, o que há assim, é uma transformação, porque, como eu digo, quando você passa, em vez de falar do outro, falar com o outro, a primeira coisa que você alcança é o seguinte, o sentido de responsabilidade. Então, esses rapazes, de todas aquelas pessoas que se reuniam para aqueles encontros, eles certamente foram os que mais sofreram. Porque quando eles se deram conta daquela situação e viram o sofrimento que eles tinham causado para aquela mãe, para a garota, ela era muito novinha, talvez ela não tivesse nem a dimensão daquilo tudo, mas para aquelas pessoas. E o resultado daquilo na comunidade... E é interessante porque, como tem a participação da comunidade, nesse caso, participaram algumas pessoas que não estavam diretamente vinculadas, mas que tinham algum interesse. Por exemplo, o rapaz ia perder o lugar dele lá na aeronáutica, então participou um oficial da aeronáutica desses encontros. A patroa da mãe do rapaz, do outro rapaz, também participou. O padrasto, a madrasta, que já estava em via de separação. E aí é interessante, porque o que você observa nesses encontros restaurativos é que, como a palavra já diz, é o sentido dela mesmo. Aquelas relações, elas vão se restaurando. E aí aquilo que você não consegue com o sistema, porque justamente nós não falamos para o outro, mas falamos do outro, você vê elas se restabelecendo. O resultado desse caso até foi uma absolvição, mas nem foi em razão disso, é porque realmente não tinha a prova de que o rapaz teria participado diretamente do fato, mas o outro foi condenado. Na época, a pena iniciava no fechado, eu consegui... Apliquei o semiaberto, o Ministério Público não recorreu, foi o suficiente. Eu sempre digo que a pena, nós temos de olhar, antes de olhar o artigo 59 e tudo mais, nós temos de olhar a Constituição. A pena é o necessário e suficiente, nós temos de ter. Isso foi dado ao magistrado, nós temos condição de fazer essa análise e dar a pena realmente efetiva. Foi utilizado nesse sentido, mas o mais importante disso tudo é que aquele conflito, que para os senhores terem uma ideia, no dia das audiências, pareciam dois times de futebol, ficavam na porta da audiência o time que torcia para a menina e o time que torcia para os meninos. Quer dizer, a comunidade, aquilo ali criou uma cisão, um problema, e aquilo se restabelece. Os rapazes pagaram, a menina conseguiu um tratamento psicológico, mas não tinha condição de pagar o transporte todas as vezes que ia. O rapaz, o que foi condenado, se comprometeu a pagar as idas dela ao tratamento. E é interessante, é o depoimento que eles dão no último encontro, quando eles realmente se encontram com os pais, com a mãe e o padrasto da menina, porque eles dizem, nós nem passou pela nossa cabeça que nós, com esse ato, íamos causar tanto sofrimento nas pessoas. Então, você veja, nós estamos diante de uma possibilidade, aí você pode me perguntar, mas isso, como é que vai fazer isso? Tem gente que não tem jeito no sistema? Sim, vamos imaginar que vai
sempre haver um remanescente que nós não vamos saber o que fazer. Nós temos problema com organizações, nós temos problema... Mas será se nós somos o terceiro país, às vezes ficamos em quarto, de maior população carcerária. Se nós conseguirmos restabelecer uma boa percentagem do nosso sistema, que é composto de jovens, pessoas com toda a capacidade, potencialmente, de seguir a vida e fazer algo em prol da própria sociedade, isso já não seria um resultado realmente que ia fazer diferença? O problema é que, atualmente, nós usamos o direito penal como solução de problemas, a despeito de vermos que ele não é a solução do problema. Isso mostra a força avassaladora da racionalidade penal moderna. Nós precisamos desconfiar dessa racionalidade. A proposta do meu livro é essa, é uma mudança no sistema de pensamento, ou pelo menos nós começarmos a refletir sobre ele. Não sei se... Ficou ótimo, muito obrigado. E eu acho interessante, né, nesse caso, porque a gente pode ver que o Ministério Público aí é verdadeiro promotor de justiça, né? Não está só atrás de condenação, está querendo aplicar justiça ao caso concreto e trazer aquilo que nós todos buscamos, que é pacificação social nesses casos, né? E é o que a gente está atrás. É bem interessante. Eu renovo aqui os agradecimentos à doutora Léia, ao desembargador Roberto Freitas, pela participação nesse evento, e vou devolver a palavra ao Marcos para que a gente possa, então, continuar. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos, doutor Francisco. A abordagem da doutora Léia sobre a justiça restaurativa realmente é muito interessante. Quem tiver interesse em adquirir o livro, por favor, entrar em contato com a editora CRV pelo site editoracrv.com.br. Perguntas e comentários, favor enviar para o e-mail memoria@tjdft.jus.br. E vamos agora passar a abertura da exposição Pigmentos, de autoria do Dr. Clodair Borim. O Dr. Clodair é pintor autodidata e magistrado do TJDFT desde 2012, estando atualmente lotado na 20ª Vara Civil de Brasília. Na adolescência, teve seu primeiro contato com as artes por meio do desenho a grafite e recentemente descobriu a pintura a óleo e acrílica em telas, a qual tem se dedicado desde 2019, focando no aprimoramento de sua técnica voltada ao estilo figurativo realista. Dr. Clodair participou de sua primeira exposição com a coletiva de obras doadas ao TJDFT em Brasília em 2019, com a obra Araras, e agora nos apresenta sua primeira exposição individual. Vamos assistir neste momento a um vídeo da exposição Pigmentos.
lindíssimas as telas. Convidamos o artista plástico, Dr. Clodair Borim, bem como sua convidada especial, doutora Caroline Santos Lima, também magistrada desta corte, para se juntarem ao Dr. Francisco em um bate-papo sobre a exposição. Caríssimo doutor Clodair, boa tarde. Estou encantado aqui com as suas pinturas. Toda vez que eu vejo, eu mais admiro, viu? É um verdadeiro talento. Eu quero te dizer que você está muito prestigiado no dia de hoje aqui, porque além da administração, de todas as pessoas que nos assistem, da sua convidada, a doutora Carolina, também prestigia o nosso evento a desembargadora Aidevalda, que é uma pessoa formidável, desembargadora da nossa corte e também é pintora, como o senhor. Desembargadora Aidevalda tem também pinturas maravilhosas. E eu tenho um privilégio muito grande de poder admirá-la quando desembargadora do tribunal, como também como pessoalmente tive o privilégio de ter contato com a desembargadora Aidevalda. Eu quero aqui, então, agradecer efusivamente ela está acompanhando aqui esse nosso bate-papo, essa nossa exposição. Muito obrigado, viu, desembargadora Aidevalda? Doutor Clodair, essa é a sua primeira exposição individual da sua carreira, né? Pelo que tive conhecimento. O que ela está representando para o senhor? Qual é o motivo que leva, então, a denominá-la Pigmentos? O que foi que te levou a dar esse nome para ela? Boa tarde, Francisco. Boa tarde aos demais autoridades presentes nesse belíssimo evento. Um agradecimento especial para a Caroline, que atendeu ao meu convite a estar aqui. A doutora desembargadora Aidevalda, não tive o prazer de conhecê-la e não conheço as obras delas, mas é um grande prazer dela estar participando aqui. Um agradecimento aos internautas boa tarde aos internautas que nos ouvem também, nos assistem. E é um privilégio muito grande ter a minha primeira exposição aqui no Tribunal de Justiça, né? E desde o ano passado que a minha proposta foi aceita, que eu venho aguardando ansiosamente essa oportunidade, e graças a Deus ela chegou nesse momento comemorativo dos 61 anos do nosso querido Tribunal de Justiça. Eu agradeço ao tribunal também a oportunidade, ele está divulgando esse trabalho, né, que é incipiente, mas essa exposição já representa o fruto dele. Eu fico muito contente com isso. E o nome da exposição é Pigmentos, justamente porque eu não tinha, dentre as poucas obras que eu já produzi, essa exposição representa quase a totalidade, não tinha nada que fosse uma temática única, que eu pudesse botar um nome aí sobre animais, ou sobre, porque tem gente, bicho e gente, então não tinha como ter um outro nome que não fosse a própria tinta, o pigmento que tem nos quadros. E eu achei muito bonito o título e ficou. Bom, eu queria já, então, colocar a doutora Carolina para conversar com a gente aqui. Eu sei que a senhora foi convidada pelo doutor Clodair para integrar esse evento, porque foi uma grande incentivadora do trabalho dele, né? Que honra, que a senhora né? pode nos dizer? Que honra. Hoje é um dia muito feliz, né? Acho que está todo mundo aqui exultante, só notícia boa, né? Todo mundo feliz pela desembargadora Ana. Então, eu queria cumprimentar, né, nosso presidente, desembargadora Sandra, desembargadora Carmelita, os que nos antecederam, a doutora Leia, o desembargador Roberto, né, que nos inspiram com tantos trabalhos aí nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Olha, o Clodair, ele é muito especial, não só para mim, acho que para todo mundo aqui do memorial, do tribunal. Nós somos da mesma turma, né, de ingresso na magistratura, então isso aí já acaba aproximando os nossos vínculos. E tem uma curiosidade, porque da nossa turma, né, Clodair, acho que você foi o que entrou, você era o mais velho, eu acho, né, daqueles que entraram. Isso já despertava uma certa curiosidade. Quantos anos você tinha na época, quando você ingressou na magistratura? Eu tinha 42 anos. Então, hoje eu estou com 51.
Pois é, e está fora daquela ideia, né, dos concurseiros jovens de 26, 27 saem da faculdade. Ele já tinha uma bagagem de vida, né? Ele já tinha uma história. Então ele já chegou na magistratura com uma autoridade maior, e isso despertava a curiosidade, né? Quem é esse, né, forasteiro que não é que deve, que chegou mais velho, que já tinha uma trajetória de vida? E o Clodair sempre muito sério, né? Sempre, né, mais tímido. E aí começou a apresentar essas obras, sempre mandava para a gente por mensagem fotos de quadros dele. Eu falava, gente, mas é um talento. E eu pensava, mas desde quando você pinta? Ele falou, não, eu comecei agora, muito tímido, né? Eu falei, gente, sempre é tempo da gente dar viradas na nossa vida, né? Ele resolveu mudar a carreira, seguir pela magistratura, depois se tornou um artista, já era, talvez, né? Acho que esse dom as pessoas já nascem, mas deixou que esse dom aflorasse, né? Eu acho isso tão interessante, eu acho que isso torna ele tão especial, porque às vezes a gente acha que com o passar do tempo, aquelas coisas que a gente não fez, a gente não tem mais tempo de fazer. E a gente sempre pode fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que deixa a gente mais alegre, né? Que enriquece o olhar de quem está à volta. E não é verdade que eu o incentivei. Na verdade, ele acabou me incentivando porque eu tenho uma filha que sempre gostou de desenhar, que deve ser esse menino que ele foi com grafite lá quando era mais novo. E ela já começou a pintar graças às ideias do Clodair, que fica dizendo, não, tem que incentivar, coloca na aula de artes, porque isso é um dom, né? E a gente tem que correr atrás. E eu sei, né, Chico, que você também é ligado às artes, à música, e eu acho bom que a gente tenha esse espaço dentro do tribunal, de poder mostrar esses talentos. Obrigado, Carol. Clodair, você selecionou 14 obras para essa exposição, né? Como é que foi o processo de escolha delas? E conta aí para a gente por que Araras foi a escolhida para ilustrar essa mostra. Francisco, como eu tinha te dito, eu sou magistrado como você sabe que tem pouco tempo, né? A gente tem principalmente com o home office agora, né? Que é o trabalho dentro de casa, né? Antigamente você ia para o trabalho, agora o trabalho é que está na sua casa. Tempo quase não sobra. Então, a minha produção é pouca, é limitada, porque eu só tenho os finais de semana, né, para poder produzir alguma coisa, né? Então a maioria está aí exposta. Os outros que não aparecem são os que eu achei que tinham uma qualidade inferior, foram os primeiros trabalhos, né, que eu ainda estava muito inseguro, não estava bem, a técnica não estava condizente ainda. A obra Araras, ela é especial porque eu doei ela ao tribunal em 2009 e foi a minha primeira obra, assim, que eu tive orgulho de dizer assim, nossa, eu fiz uma coisa bacana, porque todo mundo gosta, todo mundo que vê adora, né? Meus vizinhos, aqui em casa, meus amigos, todo mundo gostou demais, né? Ela é muito colorida, né? E essa ave, quem que não gosta de ver uma arara, né? O arara é um espetáculo por si mesmo, né? Acho que é a ave mais bonita que nós temos aqui no Cerrado é a arara. Principalmente a canindé, que é essa espécie aí, amarela e azul. Eu acho muito bonita também. É linda mesmo. Eu fiquei encantado com essa pintura. Quando passou na apresentação da exposição, falei, olha, maravilhoso isso. Doutora Carol, diz aqui para a gente, e essa experiência de participar de uma exposição online, o que você está achando disso? Então, eu estou achando incrível. Assim, primeiro, não para de chegar mensagem aqui no celular das pessoas que não tinham visto ainda os quadros do Clodair e estão dizendo, nossa, mas que coisa mais linda, que talento, né? Então, uma oportunidade de mostrar para todo mundo, né? Eu acho que com a pandemia, todo mundo se pegou às artes para passar com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, quando a gente pensa em cinema, literatura, é mais fácil da gente imaginar isso na nossa casa. Agora, visitar uma exposição de forma virtual é algo diferente, que a gente não pensava, né? Os museus todos estão se adaptando para permitir visitas virtuais, né? Os museus do mundo inteiro. E a gente tem isso no nosso memorial, eu acho incrível. Eu sou apaixonada por esse espaço. E agora, quando passavam as telas do Clodair, não tem como não se emocionar, né? Passa um sentimento enorme, né? É o talento dele, mas é também a emoção que passa para a gente, né? De alguém, né, nesse momento todo, está transformando isso numa produção que alegra a vida de outras pessoas, né?
arara, eu acho que todo mundo que olha uma arara fica encantado, fica querendo tirar foto, e o quadro do Clodair traz essa emoção para a gente também, né? Eu acho que a exposição virtual foi muito feliz, porque senão a gente ia ficar sempre esperando passar a pandemia, né? Quando passar, a gente vai fazer. Quando, né, a vida voltar ao normal, as coisas, a gente vai visitar tal lugar e vai encontrar tal pessoa. Talvez seja o nosso novo normal, ainda que temporário, né? A gente podermos visitar uma exposição de quadros na casa da gente. Eu achei isso fantástico. E o fato de ser a primeira, eu acho que o Clodair merece essa honra, porque ele realmente se dedica muito no que ele faz. Clodair, como é que foi a sua incursão aí nessas artes plásticas? Como é que foi? Como é que você aprendeu essas técnicas de pintura? Francisco, eu nunca tive aula, né? Eu busco na internet, quando eu tenho alguma dúvida, né? Busquei algumas informações, tem muita informação hoje em dia, né? Aulas gratuitas na internet. Fui ver um curso e não gostei, aqui no centro da cidade. Aí eu procurei na internet e achei grandes pintores que dão aulas. Então, assim, a oportunidade de você ver como pinta um cara que é muitíssimo bom, consagrado, que é belíssimo o trabalho dele, reconhecido no mundo todo. Aí você começa a pegar aquilo lá, quais são os materiais, quais são os pincéis que ele utiliza, né? Comecei com acrílico, depois passei para o óleo, que é muito melhor, mais valorizado, mas é muito melhor para trabalhar, eu acho que a qualidade fica melhor e o acrílico ele muda a tonalidade quando seca, então atrapalha um pouco, né? Mas basicamente foi assim, né? Eu tinha começado com grafite e a Carol, ela estava comigo lá na vara de fazenda, eu estava lá respondendo por acho que a terceira de fazenda, e a gente foi para o lanche, na época que tinha lanche, e na cobertura lá, e aí eu falei para ela, não sei se ela se recorda, mas eu falei para ela, poxa, eu tô aqui meio tímido mesmo, porque eu estava começando a retomar essa história de arte, né? Falei para ela, cara, falei a todos, na verdade, lá ela estava lá junto, né? Que eu tinha começado a fazer alguns desenhos a grafite, né? Ela falou, nossa, que bacana, tal. Já ali ela começou a me apoiar nessa empreitada aí, né? Bacana. Eu posso fazer uma pergunta para ele, Chico, então? Claro. Qual que é o próximo quadro? Qual é a próxima tela que está na sua cabeça para pintar? Cara, eu faço várias telas ao mesmo tempo. Eu estou pintando uma tela grande, que são carneiros numa montanha. Estou pintando um retrato e um coiote, que eu achei muito bacana, uma foto, aí eu adaptei ele para uma ideia minha, né? Eu tirei apenas a parte que me interessava e fiz adaptações aí para pintar pelo, né? Que eu acho bacana pintar pelo e pintar animais assim. E logo vai estar pronto aí, mas como eu pinto só no final de semana, acaba demorando demais, né? Fica muito tempo para produzir alguma coisa nova. O Clodair, eu estou vendo tem uma pintura sua que eu gosto muito, eu até uma vez te falei sobre ela, que é essa que está do seu lado esquerdo aí, essa moça, um retrato com uma moça com vestido negro, com rendas aí, exato, esse aí. Quanto tempo demora em regra para você fazer uma pintura dela? Essa pintura demorou 12 dias, demorou uns 10 dias, né, com 4, 5 horas por dia, porque eu estava licenciado, né, com um problema de saúde do qual me recuperei. Aí eu aproveitei para dar uma desestressada e fiz esse retrato em basicamente 10 dias, né? Foi o tempo que eu gastei para fazer ele. Acho que ficou uns 2 dias só nessa rendinha ali, trabalhosa por demais. Pois essa renda aí é linda. Ficou lindo. E eu fiquei imaginando quanto tempo que demorava para fazer. Maravilhoso mesmo. Demorou bastante mesmo, deu muito trabalho. Você sabe, eu moro próximo aqui ao Jardim Botânico, de vez em quando visita aqui em casa, visita um tucano, sabe? E ele já
não tem medo da gente, não. A gente chega mais ou menos perto dele, ele não voa. Qualquer dia desse eu vou ver se eu consigo tirar uma foto dele para mandar para você, para ver se você pinta esse tucano. Porque você faz pinturas lindas, hein? E ele é maravilhoso. Ele. Eu não vou fazer uma tela do... Desculpa te interromper, mas o tucano é uma ave, acho que dentro da fauna aí, nossa, a arara, o tucano, são representativos do nosso país tropical, não é verdade? Eu tenho já um esboço no Photoshop, né, de uma composição com dois tucanos, na verdade, que nesse ano ainda consigo fazer, eu tenho muita vontade de pintar mesmo esse animal. É uma ave linda. Ave. Carol, eu queria te perguntar uma coisa aqui. O Sejusc Brasília e o Dupemec, eles funcionaram por um bom tempo ali ao lado do memorial no 10º andar do Bloco A. E como coordenadora do Sejusc, você já prestigiou as exposições de arte e os lançamentos de livros que aconteciam no local. Como que avalia esse incentivo que o nosso Tribunal da Arte e a Cultura do nosso país? Eu acho um presente. Aquele lugar era muito especial. A gente chegar para trabalhar e saber que tinha um cantinho ali reservado, né, para um momento, né, de desestressar e até para encaminhar as pessoas que chegavam no Sejusc, que a gente informava, olha, nós temos um memorial aqui ao lado com obras de arte, com material histórico também sobre o judiciário do DF, e as pessoas iam. E depois eu comecei a receber os convidados no memorial, os estudantes que vinham de fora para visitar o DF, eu fazia palestra lá. Às vezes, aí depois eu saí para o Leal Fagundes, ficou mais difícil. Mas mesmo assim, às vezes eu saía, ia para a sede, só para poder ter esse encontro, essa troca, né, de falar um pouquinho do nosso poder judiciário, né, que valoriza a cultura, que valoriza a arte. Então, ter um espaço específico para isso, eu acho que é fantástico. E sempre fica a minha sugestão para que esse espaço possa ser mais e mais frequentado, né? Quem sabe até num lugar mais acessível, para que mais pessoas possam conhecer as obras que estão lá, né? E a gente possa ampliar. Tem muito artista que eu acho que se sentiria muito honrado de ter seus quadros lá, suas peças, enfim. Mas é um lugar que eu tenho muito carinho, que eu acho que talvez nem todos os servidores e magistrados do tribunal conheçam, né? Então, já fica o convite para conhecer de forma virtual e depois, quando possível, conhecer o espaço físico, que traz muita história, eu acho que traz muitas emoções para quem já passou por lá. Acho que a desembargadora Idevalda deve gostar de ir lá de vez em quando, de visitar. Enfim, a nossa memória, a nossa história, que nós estamos na atividade, estamos construindo ainda, né? É muito interessante, não é tão diferente. O tribunal normalmente é um local de solução de conflitos. As pessoas que vão para ali normalmente estão sempre com o espírito um pouco conturbado, não é? E aí você poder se defrontar com um ambiente em que pode usufruir de outro tipo de sentimento, eu acho que é algo muito enriquecedor também, né? Exatamente. É um refúgio, né? Exatamente, Carol. E Clodaí, eu estava pensando aqui, entre essas obras da exposição, tem retrato de atriz de cinema, tem a Grace Kelly aí retratada, né? E tem o Homem de Rajastão. O que te levou a retratar pessoas tão diferentes? Tem algum motivo específico ou não? Era só o desenvolvimento da arte mesmo? Como é que foi isso? Pois é, Francisco. A Grace Kelly, ela foi um dos primeiros retratos que eu fiz. Num momento que eu queria desenvolver essa técnica, né? Aprimorar essa técnica, eu fiz uma Marilyn Monroe, que não ficou boa, e aí fiz depois a Grace Kelly, é uma foto antiga dela, ela bem jovem, e já fiquei mais contente com o resultado. Logo depois, foi um terceiro ou quarto que eu fiz, foi o Homem do Rajastão, que para treinar um pouco de pelos, né, um pincel mais fino, um trabalho mais de detalhe, né? E de tecidos também. O turbante, não gostei muito do turbante, não ficou bom para mim. Aí estou tentando melhorar essa parte de tecidos aí. Mas foi exatamente por isso, né? Mas eu gosto muito dos antigos atores, né, da Hollywood clássica, né? John Wayne. É bem possível que eu pinte ele um dia. Sou muito fã dele, desde criança assistia os filmes dele. Esses artistas são maravilhosos, né? Estão no imaginário de todo mundo até hoje. Na internet você vê aos montes as pessoas, os jovens se referindo a eles, né?
com muita reiteração, né? Muito bom. E esse evento agora, nós estamos celebrando aí os 61 anos do nosso Tribunal de Justiça e também os 61 anos de aniversário aqui de Brasília. Como é que é a sua história com Brasília, Clodaí? Você é daqui, você é de fora? Como é que é? Conta aí pra gente. Francisco, eu sou do interior de São Paulo, né? É de uma cidadezinha chamada Gabriel Monteiro, bem pequena, né? Morei muito tempo depois que me casei na cidade vizinha, que é Birigui, que é um pouco maior, né? Aí passei no concurso e vim para Brasília. Brasília, meus parentes adoram vir para cá, porque isso aqui é um parque, né? Eu digo assim, Asa Norte, Asa Sul, né? É um grande parque. Você tem o privilégio de poder estar morando dentro de um verdadeiro parque. Eu me mudei da Asa Norte faz 3 anos, né? Mas volta e meia eu estou indo lá. Eu moro em casa agora, mas eu tenho saudade não do apartamento apertadinho, mas daquele ambiente arborizado, que você podia... Eu fazia caminhada sem tomar sol, cara, você andando na calçada, né? Aquela sombra enorme, aquelas árvores gigantes, né, que faziam sombra para todo lado, é muito gostoso, né? É um grande parque. Assim, e pintei, já fiz um quadro, na verdade, eu tinha me esquecido, me lembrei agora. Foi um quadro da Catedral, que eu acho que é o monumento mais bonito do Niemeyer, né, aqui na capital, para mim, é a Catedral, né? Acho que isso é uma unanimidade, né? Acabei fazendo um quadro a pedido de uma colega, né? Passei para ela. Sabe que nós concordamos plenamente. Oi, Carol, perdão, te interrompi. Eu falei, todo mundo com ciúmes desse quadro da Catedral, né? É belíssimo também, é belíssimo. O quadro está na casa da Monize, né? A Carol viu esse quadro. Você sabe que, por coincidência, hoje eu levei meu filho bem cedinho para fazer uma prova do Detran, a prova escrita do Detran, e na volta a gente passou pela esplanada e nós vimos a catedral ainda cedo, não tinha dado nem 7 horas da manhã. E eu falei com ele exatamente isso. Eu falei, nossa, como é linda a Catedral de Brasília, é maravilhosa essa obra do Niemeyer, é realmente marcante. Né? É lindo. E você estava falando de Brasília ser um parque, você sabe que quem é de fora daqui realmente vem, se surpreende, né? Como eu tinha dito antes, eu moro aqui próximo ao Jardim Botânico, e a gente sai para caminhar e passam essas árvores aqui perto da gente, a gente começa até a se acostumar, mas isso é um privilégio, né? Você poder viver numa cidade que tem tucano voando, que tem arara passeando, é fantástico isso. Brasília é um privilégio mesmo para a gente. O Clodaí, você sabe que... única, né? É uma capital única, né? Uma cidade capital única, né? Não se encontra nada parecido aqui. Por isso que todo mundo que vem para cá, desde quando eu saio do aeroporto ali, que eu entro ali no eixo monumental, a minha nora já fica... Eu estava com saudade dessas árvores, desses ipês, que são maravilhosos, né? Na época do meio do ano, que eles estão floridos. Aquilo ali é um espetáculo à parte, né? É verdade. Os ipês, né? São lindos, maravilhosos. Os ipês. São lindos, maravilhosos mesmo. Eu queria agradecer a todos vocês e te cumprimentar novamente, Clodaí. Suas pinturas são belíssimas e você é um talento. Você é um talento nato, porque a internet hoje oferece de tudo para a gente pode aprender tudo o que quer pela internet e a gente constata que você dedicou o seu talento a aprender, então, arte plástica, e as suas pinturas são maravilhosas, trazem muita alegria e beleza para quem pode, com elas, então, se deleitar. E eu vou devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônias para dar continuidade ao nosso evento. Obrigado, doutor Francisco. Bem, as obras do Dr. Clodaí são realmente excepcionais. Vocês podem visitar a exposição acessando o site www.exposicoisvirtuais-tjdft.online, www.exposicoisvirtuais-tjdft.online. Para finalizar esse bloco, chamamos novamente o Dr. Francisco para fazer o encerramento geral do nosso evento.
Obrigado, Marcos. Olha, eu quero ressaltar aqui que foi uma grande satisfação ter participado do evento nessa tarde de hoje. Quero destacar o esforço e o comprometimento de todas as equipes que fizeram este momento acontecer. E agradeço em especial os valorosos servidores do cerimonial, da nossa assessoria de comunicação social, do CERSAB e do Memorial do TJDFT. Estendo os meus cumprimentos à doutora Leia, ao doutor Clodair, que apresentaram com maestria seus trabalhos, ela na área acadêmica e ele nas artes plásticas, e aos nossos convidados, o desembargador Roberto Freitas e a doutora Caroline, que proporcionaram uma rica conversa. E essas apresentações artísticas que tivemos o privilégio de apreciar na tarde de hoje, nos incitam, passado um ano da pandemia já, né, a refletir sobre a necessidade de superação de desafios para garantir o acesso à arte, à cultura e à história, promovendo dessa maneira a perenidade da memória institucional do nosso Tribunal de Justiça. O fato, gente, é que nós tivemos que nos reinventar para dar continuidade às exposições culturais e os projetos artísticos tradicionalmente realizados nesta casa, superando o fechamento do espaço físico do Memorial TJDFT e o distanciamento social que foi imposto. E para isso, então, a gente buscou a tecnologia, alcançamos a inovação, a colaboração de um projeto em formato virtual, com a apresentação das obras artísticas e literárias por meio de vídeos e imagens, ao invés de telas e livros expostos dentro de um espaço físico próprio, como nós estávamos habituados. Nós conseguimos, então, dar continuidade ao programa de exposições, que tinha sido elaborado pela Comissão de Exposições e Mostras Temporais, de maneira a promover as diversas atividades culturais e a fomentar a memória institucional do nosso Poder Judiciário. Espero que o evento de hoje tenha honrado o compromisso desta Casa de Justiça com sua história de incentivo à arte local e à difusão do conhecimento jurídico. E, então, quero encerrar a segunda edição do projeto Memorial TJDFT Virtual, Arte e Cultura em Casa, com a certeza de que outras ocorrerão no decorrer deste ano e nos anos por vir. Muitíssimo obrigado a todos. E eu devolvo a palavra a você, então, Marcos. Muito obrigado. E agradecemos também a você que nos assistiu, que acompanhou todo o evento. Na descrição deste vídeo no YouTube há mais informações sobre o livro da doutora Lécia Arline e sobre os trabalhos do doutor Clodair. Tenham uma boa noite, visitem o site da exposição virtual. Até a próxima.